Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E é de Maledite, sim, Maledite Day. E aí, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? E fiquem ligados para a Caixa Assombrada aí do mês de novembro com o tema vampiro. Não perca, hein? Tá bem legal. Todas estão sempre muito legais. Mas vamos lá então ao relato de Maledite de hoje, que é este. Ex-chefe Maledite tentou acabar com a minha família. Olá, Ana. Esse relato é um pouco longo e para que seja bem entendido, eu vou separar por partes. Desde já peço desculpas pelos erros de português, pois estou enviando pelo celular. Caso tenha nomes, estarão trocados. Ok, bora lá. O emprego dos sonhos. Em setembro de 2021, com a pandemia, estava difícil conseguir emprego. Mas finalmente, depois de tanto tempo desempregada, consegui um emprego em uma loja de roupas, de Umbanda e Quimbanda. Empresa pequena e familiar. Fui contratada para ser talhadeira, mas depois de pouco tempo eu já era talhadeira, faxineira, revisora, embalava os pedidos, atendia cliente, tirava as medidas dos clientes e por aí vai. Tudo isso por míseros R$ 1.100 por mês e sem registro. No começo era tudo maravilhoso. Aquele mundo novo, com aquelas peças maravilhosas sendo feitas, tudo muito apaixonante, eu estava no céu. Até que o marido da minha patroa começou a me tratar de um jeito diferente. Como eu não sou boba, já mandei o meu marido me buscar no mesmo dia. Pro Mundrungo ver que eu era muito bem casada e era uma mulher séria, de respeito, que estava ali apenas para trabalhar. Assim que ele viu o meu marido, o tratamento mudou. Eu comecei a ser xingada quase todos os dias. Não só na loja, na frente de todos, mas via WhatsApp também. E foi então que eu desanimei. Foram muitas humilhações, minha chefe via e fazia vista grossa. Quando tentei falar com ela, eu levei mais bronca ainda. Ela disse que era birra minha com o marido dela. Desde então, nunca mais tentei pedir ajuda para ela. Fui aguentando cada vez mais. Então percebi que o dinheiro entrava por uma mão e sumia pela outra. Comecei a me desentender com a minha sogra, com o meu marido, eram brigas e mais brigas, quando então fui avisada em sonho que havia trabalho feito para mim. Fui então confirmar em uma consulta no tarô, e não é que realmente tinha trabalho, e o rapaz ainda disse para mim que aquele não era o primeiro e não seria o último. No começo de 2022, comecei a ter problemas de saúde. Me deu uma inflamação nos olhos que me deixou quase cega, desenvolvi anemia e me deu hemorragia. Eu fiquei 3 meses sangrando. Engravidei e perdi o bebê logo no início. Fui novamente ver nas cartas e era tudo fruto de mais trabalhos. Nessa altura eu já estava cansada demais de tanta humilhação por tão pouco que me pagavam. Mas como eu gostava do trabalho e das senhorinhas que costuravam lá, eu continuei mais 1 mês. Afinal de contas, na minha cabeça, só o marido dela é que fazia trabalhos para mim e ela nem sabia disso. A loja estava crescendo e eles iam precisar se mudar para uma loja maior. Pediram a minha ajuda e do meu marido para fazer essa mudança, já que a minha chefe agora estava grávida e não podia fazer esforço. Eu, como era muito boa ou muito burra, disse que ajudaria. Um dia antes da mudança, o marido da minha chefe se aproveitou. Levou um amigo dele lá na loja e toda hora ficava me xingando. Detalhe, era uma sexta-feira e a minha chefe tinha pedido para que eu ficasse até umas 8 da noite para ajudar a embalar os tecidos para a mudança no outro dia. Eu concordei em ajudar, mesmo sabendo que não seria paga para isso. Então, por volta das 3 horas da tarde, o marido dela me chama e diz o seguinte. Os cachorros não param de latir, gente. Já tentei aqui, enfim.
O marido da minha chefe disse o seguinte: ô fulana, sabe me dizer se tem pano de cabeça de crepe branco? E eu respondi: eu não sei, mas se quiser eu posso perguntar. Olha, eu nem terminei de falar e ele nem sequer me deixou terminar de falar e disse mais do que depressa, aos berros, na frente do amigo dele: então abre a porcaria da porta do armário e olha, você tá com problemas nos olhos? Mas não tá, você tá com problema nos olhos, mas não tá cega. Assim, bem grossamente, aos berros. Eu fiquei até sem reação. Eu chorei muito. E nesse dia foi a gota d'água. Deu 4 da tarde. Vou espirrar. Deu 4 da tarde, que era o meu horário de trabalho, e eu falei para minha ex-chefe, chorando, que eu não estava bem e que eu iria embora no meu horário. Ela ficou muito brava e mandou eu ir arrumar pelo menos os rolos de fios nos sacos, porque ela estava grávida e precisava de mim. E eu, burra, obedeci e só fui embora às 5 da tarde. Cheguei em casa chorando, tomei um banho e fui para casa da minha mãe buscar o carro de serviço dela para no outro dia fazer a minha mudança, porque eu, além de ajudar eles a fazer a mudança da loja de manhã, de tarde teria que fazer a minha mudança também, sozinha, só eu e meu marido. Cheguei na casa da mãe e ela não queria que eu viesse embora, pois ela estava com um mau pressentimento. Confesso que eu também estava, mas pensei que fosse pelo péssimo dia de trabalho que eu tive. Então não dei ouvidos para minha mãe e vim para casa. Andei uns 15 minutos só de carro com meu marido e quando a gente parou no sinal vermelho, veio um carro muito rápido e bateu atrás da gente. O porta-malas entrou e despedaçou todo o vidro. Mas graças a Exu, nada de ruim nos aconteceu. Na hora do acidente, a minha chefe começou a mandar mensagem perguntando se eu ainda ia ajudar na mudança. E eu estava tão nervosa, tão estressada, que eu disse que não. E mandei foto do carro dos meus pais moído. Ela simplesmente visualizou e não respondeu nada. Isso foi na sexta-feira à noite. Segunda-feira eu fui trabalhar e ela estava brava comigo por não ter ajudado. Eu passei aquele dia todo muito mal. Depois do trabalho, eu resolvi chamar ela no WhatsApp. Ela sempre me xingava por lá. Então, eu resolvi chamá-la para falar sobre um assunto que eu sabia que não seria resolvido. Chamei e disse algo do tipo: boa tarde, chefe. Eu estou chateada com X coisas e eu gostaria de ganhar marmita igual às outras funcionárias, pois não é justo eu comer os restos delas. Tudo bem que elas deixam parte das marmitas para mim, mas ainda assim é considerado resto. E eu reclamei de tudo que me incomodava. Ela viu e não respondeu. Terça-feira eu não fui trabalhar. E ela então mandou mensagem me xingando, dizendo que assuntos da loja deveriam ser tratados na loja. E eu só selecionei todas as vezes que ela veio me xingar pelo WhatsApp, né? Por assuntos da loja, que o marido dela surtava. Ela então me mandou ir na próxima semana receber o meu salário e não aparecer nunca mais na frente dela e do marido dela. Eles não pagaram o meu salário inteiro, não pagaram os meus direitos. Eu saí de lá com uma mão na frente e a outra atrás. Mas, quer saber, foi um alívio. Pensei que nunca mais iria me incomodar. Mas engano meu, foi aí que piorou. Eu não dormia mais direito, eu brigava com meu marido, eu brigava com a minha família. Consegui um emprego novo, sim, mas logo me mandaram embora. Meus gatos ficaram doentes e eu fiquei mais doente ainda. Foi horrível. E toda vez que eu ia ver no tarô, tinha trabalho renovado. Até que o pior aconteceu. Minha intuição e os meus sonhos. Eu sou médium, sempre tive uma intuição muito boa. Eu tenho o dom dos sonhos que herdei da minha mãe. Comecei então a ter uma série de sonhos premonitórios junto com a minha mãe e foi aí que a tragédia aconteceu. Sonho 1. Sonhei que estava indo trabalhar de madrugada e me via sendo perseguida por um homem alto, moreno, que usava capa e cartola.
Quando fui correr, ele simplesmente apareceu na minha frente rindo com um charuto na mão e disse: "Calma, minha filha, eu não tô aqui para te fazer mal. Eu sou teu guardião. Antes mesmo de você nascer, eu já te protegia. Eu sempre vou estar do seu lado e sempre vou cuidar de você." E aí ele me abraçou e sorriu. Eu perguntei para ele, toda debochada, quem que era ele então? E ele me respondeu que era o meu guardião tranca-ruas. Ana, na hora eu gelei só de lembrar desse sonho e eu me arrepio toda. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti protegida. E aquele, com certeza, foi o melhor abraço que eu já recebi. Desde esse dia que tive o sonho, eu comecei a ver o culto dele pela minha casa. Mas não dava muita bola, sabe? O culto? Eu comecei a ver o vulto dele, talvez, pela minha casa. Mas não dava muita bola, porque na minha cabeça ele deveria estar limpando ou fazendo alguma proteção, sei lá. Mas na verdade ele estava tentando me avisar que algo ruim aconteceria comigo. E eu pequei em não prestar atenção nisso, já que isso quase me custou a vida, minha e da minha mãe. Sonho 2. Nesse sonho, eu sonhei com a minha casa de cabeça para baixo, com a porta aberta e chovendo. Parece bobo e confuso, né? Mas esse foi só o sonho mais importante dos avisos. Sonho 3. Sonhei que um carro havia batido em um poste perto da casa da minha mãe e tinha explodido e pegado fogo. E pegou fogo. Sonho 4. Sonhei com 3 cães do inferno, grandes e peludos, cobertos de óleo de carro e de sangue, com os olhos vermelhos amarelados igual fogo. Esses cães tentavam entrar na casa da minha mãe pela porta de vidro da cozinha, mas no sonho a minha mãe dizia que a nossa casa tinha proteção e que eles não poderiam entrar. Sonho 4. Quer dizer, sonho 5, né? Sonhei novamente com o cão do inferno, mas dessa vez ele estava dentro da casa da minha mãe, eu acho, no quarto rosa. Esse, diferente dos outros, era até que pequeno. Era desnutrido. Ele aparecia, dava para ver todos os ossos dele. Esse cão do inferno fazia igual os gatos fazem com os humanos. Ele ficava passando entre as minhas pernas e quando ele encostava, a pele dele parecia plástico, porque a pele dele tinha sido derretida por fogo e fedia a queimado. Mas toda vez que eu iluminava ele com o celular, ele virava uma fumaça negra. Então eu acordei assustada. Esses foram os sonhos que tive e, como disse, sou médium. E esses sonhos eram avisos, e eu sabia disso. A minha intuição estava gritando dentro de mim, mas eu não soube interpretar os sonhos. Foi onde a minha mãe sonhou que estava na BR, de pé no chão, procurando os documentos dela para entregar para um policial barbudinho. Mas ela também não entendeu o sonho. Ok. Agora, o dia em que tudo aconteceu. Dia 20 de setembro. Uma terça-feira, um ano depois que eu conheci aquela maldita loja. Passei o dia feliz com a minha mãe e com os meus familiares. O dia estava meio pesado, mas ainda assim todos nós estávamos felizes, como se fosse nosso último dia de vida. E pelos feitiços feitos, era mesmo para ser. O meu pai também é médium e, segundo ele, a intuição dele não só mostra como também tortura. Ele saiu para arrumar o motor da piscina e quando ele saiu da loja, ele viu que tinha um cemitério na frente dessa loja. Quando ele olhou, viu 2 caixões voando, um branco e um rosa. Ele se desesperou, pois minha mãe é toda barbizinha, sabe? E ele sabia que aquele caixão rosa era para minha mãe. No caminho para casa, ele ouviu uma voz dizendo que ele tinha que ir em tal loja comprar tal roupa rosa para minha mãe e contratar tal maquiadora para fazer uma linda maquiagem, pois minha mãe deveria ser enterrada linda igual uma Barbie. Ele chegou em casa mal. Foi pro quarto e disse que só queria ficar quieto, deitado.
Então minha mãe disse para ele que ia no shopping comigo e ia me dar uma carona até a minha casa. Ele concordou e assim fizemos. Porém, minha mãe resolveu não ir para o shopping. Disse que estava cansada e que ia abastecer e me levar para casa pela BR, que era mais rápido. Eu saí de casa pedindo proteção para o seu tranca-ruas e para as crianças, porque eu sabia que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. Implorei para minha mãe ir pelo centro, mas ela disse que o sentimento ruim era por conta da inveja que os outros tinham da família. Ana, o carro da minha mãe era a gás e ela simplesmente não quis colocar gás. Disse que estava com preguiça de ir no posto que tinha gás e que ela ia colocar sua gasolina mesmo. E foi a sorte. Indo para casa, um caminhão já quase bateu nela quando ela foi sair da marginal para entrar na BR. Ela foi para a pista rápida para não ser pega pelo caminhão e assim nós seguimos. De longe vimos um carro com os faróis acesos no alto. Aquilo parecia fogo de tanto que era aceso. Estava muito rápido, dando sinal de luz para todos os carros. Obviamente ele deu sinal de luz para minha mãe, que foi para a pista da direita. E pasmem, ele foi para a pista da direita também. E empurrar a mim e a minha mãe para baixo de um caminhão. Minha mãe, mais que depressa, voltou para a pista da esquerda e, infelizmente, ele também. Foi quando ele encostou no carro da minha mãe que perdeu o controle. Bateu na mureta, deu um cavalinho de pau, caiu na valeta que separava a BR da marginal e capotou 4 vezes, até atravessar a marginal e ir em direção a um poste. Na hora eu gritei por seu tranca-ruas e mais que depressa senti uma mão segurando o meu peito contra o banco e me abaixando. Logo não vi mais o poste. Minha mãe também sentiu uma mão empurrando ela contra o banco. Quando o carro parou de capotar, minha mãe falou que estava tudo bem e que a gente já ia sair. A porta dela estava aberta porque a batida foi feia e a porta abriu mesmo com o carro de cabeça para baixo. Eu concordei com ela que estava tudo bem e enquanto ela saía eu fiquei quieta olhando pela janela. E tinha uma entidade negra lá fora, no asfalto, me olhando com muita raiva. E essa entidade me fez entrar num tipo de transe, onde ela me mostrava o acidente acontecendo tudo de novo, desde o começo. Mas o carro ia direto no poste, capotando e explodia. Essa entidade maligna me mostrou a minha mãe caída, morta no volante, toda ensanguentada, já que o para-brisa ficou em minúsculos pedacinhos. E quando eu olhava pela janela, a entidade ria e o carro explodia assim que batia no poste. Foi quando acordei dessa espécie de transe, com a minha mãe desesperada, gritando fora do carro já, porque eu tinha ficado quieta lá. Eu menti que estava procurando o celular, sabe? Me arrastei pelos vidros do para-brisa e consegui sair do carro. Quando olhei, eu realmente não acreditava que aquilo tinha acontecido. Seu tranca-ruas me apertou contra o banco e me abaixou porque o teto afundou. E se ele não tivesse me abaixado, aquilo ia furar minha cabeça no meio. Olhei para a rua e vi aquela entidade sumir como uma fumaça, igual aquele cão do inferno no sonho. O poste que explodiu no meu sonho era o mesmo poste que a gente quase bateu no acidente. O carro estava indo reto no poste, mas foi como se algo ou alguém puxasse o carro para ele não bater e explodir. Apesar de que o tanque de gás estava vazio, pois milagrosamente minha mãe colocou gasolina ao invés de gás. Os cães do inferno, na verdade, queriam me ceifar. E lembra que estavam cobertos de óleo de carro e o cão do inferno que tinha pego fogo simbolizava nós e o carro, já que era para ter explodido. E o carro da minha mãe também ficou coberto de óleo, igual aos cães. E quando eu saí do carro, começou a chover. E adivinhem só, assombrados, o carro estava de cabeça para baixo, chovendo dentro. Igual no meu sonho, que eu sonhei com a casa de ponta cabeça, chovendo, né? E quanto ao sonho da minha mãe com o policial,
ela foi de pé no chão, ela estava descalça, né? Foi na rodovia, né? Ela foi de pé no chão procurar o documento dela para entregar para o policial barbudinho, igual no sonho dela. Mas ela não achava os documentos porque a carteira dela estava no porta-luvas do carro, moído. E quanto à visão do meu pai com os caixões, você já deve imaginar, né? Uma semana antes do acidente, o meu tarólogo me disse que estava para acontecer alguma coisa muito ruim e que era para tomar cuidado, porque estavam querendo ceifar a minha vida e que um feitiço grandioso havia sido feito. Feitiço esse que o meu marido sonhou e viu tudo. Ele me contou apavorado e uma semana depois aconteceu. Apesar de tudo, a minha mãe não teve nenhum arranhão. E eu tive um pequeno corte no braço e na perna, porque tive que me arrastar por cima dos cacos de vidro. Minha ex-chefe tá lá, com a loja dela e o marido, mas o seu tranca-ruas e o seu Zé Pilintra e meus outros guardiões coroados já vieram me avisar em sonho que ela vai pagar caro por isso, que será devolvido em triplo amaldiçoado, e que se ela não parar, até a criança vai sofrer as consequências. Eu vou enviar... Aqui ela enviou as fotos do carro e tal, mas eu não vou mostrar aqui. E ela falou, esse foi o meu relato, fui salva por tranca-ruas. Espero que tenham gostado. Gente do céu, e tudo isso é trabalho da ex-chefe e do marido, sei lá. Mas que gente ruim, gente. Mas que eu não consigo entender. Realmente não consigo entender essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Mas vai colher os frutos cedo ou tarde, aqui ou depois, ou aqui e depois. Vai colher. Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui.